Olá, paz seja com todos, você, família, todos que estão aí reunidos agora, participando dessa nossa conferência da família, que a Igreja do Evangelho Quadrangular está promovendo para abençoar você, sua casa, sua família. É um prazer poder estar aqui com vocês, participar dessa conferência. Eu sou o pastor Daniel, da IEQ Lindéia, sou casado com a Ana Paula, um presente de Deus na minha vida. Tenho 3 filhos, Ana Luísa, Mariana e Daniel, e tenho uma família muito abençoada que Deus me deu. E eu queria aproveitar esse tempo nosso aqui agora. Nós iremos falar sobre, o tema dessa nossa palestra é Minha Herança, mentoreando meu filho para o futuro. Minha herança, vamos falar sobre essa nossa herança, os nossos filhos, que são herança, um presente de Deus para nós, e como mentoreá-los, como auxiliá-los, ajudá-los, ministrar na vida deles para que eles venham viver tudo aquilo que Deus tem para eles. Então eu queria te convidar agora, por 30 segundos, a gente fazer uma oração para que Deus possa ministrar a sua família, ministrar o seu coração aí, pai, mãe, que nos assiste agora. Espírito Santo, nós rendemos graças a Ti por essa oportunidade. Nós te pedimos, fala conosco agora, ministra agora nessa família, ministra agora no coração desse pai, dessa mãe, que a Tua palavra possa trazer sabedoria, revelação, possa trazer entendimento, possa iluminar, ó Deus, os olhos espirituais deles, para que eles saibam cumprir esse propósito, para que eles venham debaixo da graça e da unção do Senhor cumprir esse propósito de pai, de mãe, de mentorear os seus filhos e de abençoá-los para terem um futuro próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, no Salmo de número 127, verso 3, é um salmo muito conhecido por todos nós. A palavra de Deus vai dizer que os nossos filhos, herança do Senhor são os nossos filhos. O fruto do ventre, seu galardão. E como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Herança do Senhor são os nossos filhos. Herança, presente de Deus para nós são os nossos filhos. Os nossos filhos foram um presente que Deus nos deu. São flechas na mão do guerreiro. O que significa isso? Flechas na mão do guerreiro. Os nossos filhos, todos eles vieram para esse tempo, para esse mundo, estão hoje debaixo da nossa tutela, dos nossos cuidados, porque eles têm um propósito. Flecha fala de acertar alvo, fala de propósito de vida. Então, flechas na mão do guerreiro, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o estojo, que carregava as flechas. Então, os nossos filhos são como flechas que Deus nos deu. E eles vão cumprir o seu propósito, acertar o alvo, o propósito de vida que Deus tem para cada um deles. Mas isso é missão nossa, é uma responsabilidade nossa, preparar os nossos filhos para o futuro, ministrar na vida deles para que eles cresçam e venham acertar o alvo, venham cumprir, correr a carreira que Deus tem para eles, se tornarem o grande homem, a grande mulher de Deus que nós tanto sonhamos. Os nossos filhos, esse presente que Deus nos deu, nós cremos que são vasos para a honra e não para a desonra. Então o Salmo de número 71, verso 17 diz assim: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, aos meus filhos, e do teu poder às futuras gerações. Então é uma responsabilidade nossa transferir a nossa fé, os nossos valores, aquilo que Deus fez em nós. Nós carregamos esse legado, de passar para a próxima geração, para a nossa geração e para os nossos filhos, principalmente. Quem Deus é, a revelação de quem Deus é, daquilo que Deus faz, das maravilhas do nosso Deus. Então, ensiná-los, ministrar na vida deles, transferir, eles precisam herdar de nós aquilo que nós herdamos das gerações que vieram antes de nós. Então, esse é o nosso legado, é a nossa responsabilidade. A revelação de quem Deus é não pode parar em mim, não pode parar em você, pai, mãe. É sua responsabilidade agora transferir isso para os seus filhos. Falar das maravilhas de Deus,
no coração dos seus filhos, né? Transferir esses valores para os seus filhos. No livro de Juízes, capítulo 2, verso de número 10 ao 15, vai dizer que a geração que veio depois de Josué e Calebe, aquela geração falhou em passar para a próxima geração as maravilhas de Deus, transferir para a próxima geração a revelação e os grandes feitos do Senhor, a aliança, o pacto de Deus com aquele povo. E por isso, aquela geração, a Bíblia vai dizer que eles não conheciam a Deus, não ouviram falar de Deus. E por isso eles foram saqueados, eles começaram a perder, começaram a perecer e deixaram de ser uma grande nação, né? Um povo poderoso, e começaram a ficar à mercê dos seus inimigos, né? Começaram a regredir já na terra prometida que Deus tinha para eles. E por que isso aconteceu? Começaram a perecer porque não conheciam o Deus de Josué e o Deus de Calebe. Então eles falharam em passar para a próxima geração. Então a responsabilidade minha e sua, e nós não podemos falhar em passar para os nossos filhos, né, para a próxima geração, quem Deus é, as maravilhas do nosso Deus, a aliança que nós temos com Deus. Então isso é função nossa. Provérbios 22, verso 6, vai dizer que eu e você precisamos ensinar os nossos filhos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele ficar velho, ele não irá se desviar dele. Então, ensinar no caminho. Eu quero citar o exemplo aqui de José, o pai de Jesus. É claro que Jesus, o pai de Jesus é o nosso Deus Pai, né? Mas Jesus teve um pai aqui na terra, né? José. Claro que José assumiu a paternidade porque Jesus foi fruto, né, do poder do Espírito Santo, né? Resultado do poder do Espírito Santo na vida da Virgem Maria. Mas José, aqui na terra, ele foi o pai de Jesus. Ele assumiu essa paternidade, essa responsabilidade de conduzir Jesus para o seu propósito de vida. Deus usou José para preparar Jesus, né? José era carpinteiro, Jesus também foi carpinteiro, acabou sendo influenciado pela profissão do pai, enquanto ele não entrou no seu ministério, né? Enquanto ele não começou a cumprir o seu ministério. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, no verso de número 13 e 14, Mateus, capítulo 2, verso 13 diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês. Até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes aqui representa o próprio Satanás que quer abortar o projeto de Deus. Jesus, o grande projeto de Deus, né, de salvação para toda a humanidade. Então, enquanto menino, a Bíblia diz que ele cresceu, né, em estatura, mas também em graça e no conhecimento de Deus, mas enquanto menino, ele precisou ser protegido pelo seu pai José, porque Satanás queria matá-lo, queria destruir o projeto de Deus já ali. E José do Egito foi instrumento de Deus para proteger Jesus Cristo. Então, como é que nós iremos proteger os nossos filhos, né, de Herodes, da influência do mundo, para que nada venha roubar o futuro que Deus tem para eles? Como, nesses dias, proteger os nossos filhos, né, de Herodes, da influência desse mundo, para que nada venha sabotar o futuro que Deus tem para os nossos filhos? E é responsabilidade nossa, né, fazer isso. Buscar em Deus a graça necessária, a sabedoria necessária para nós não falharmos, né? A próxima geração, ela precisa acontecer. Ela também precisa cumprir o seu propósito, né? A nossa descendência é promessa de Deus para nós. A nossa descendência é ser poderosa nessa terra. Flechas na mão do guerreiro, né? Flecha, mais uma vez, fala de acertar o alvo, cumprir o seu propósito, e eu creio que é isso que nós desejamos para os nossos filhos. Amém? Mas como fazer isso? Segundo Salomão diz, nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. Então quem ensina é o mestre, quem ensina é o mentor, quem ensina é o discipulador.
Então nós pais somos os mentores dos nossos filhos, os mestres dos nossos filhos. Em outras palavras, o primeiro professor ou seus primeiros professores, a sua primeira sala de aula é a sua casa. Né? A nossa casa, o nosso lar é a primeira sala de aula dos nossos filhos. Os seus primeiros professores na vida, né? Somos eu, você, né? Pai e mãe, são os primeiros professores dos nossos filhos. O nosso lar é a primeira sala de aula deles. E desde o dia que nasceram, eles já estão sendo ministrados, já estão aprendendo conosco. É interessante, às vezes, por não entender, nós achamos que para ensinar, basta você se assentar com seu filho e falar tudo para ele. E falar, meu filho, é isso, não faça isso. E falar. E às vezes a gente fala muito e cobra muito, mas a Bíblia diz que, em outras palavras, para a gente mentorear, Jesus, o grande discipulador Jesus Cristo, ele ensinou no caminho, né? Andando junto. Por quê? Porque por mais que eu e você fale, por mais que a gente traga um discurso, ensinamento, palavras para eles, mas o que mais vai influenciar os nossos filhos é o nosso exemplo, é o seu exemplo. O maior poder de influência é o exemplo. A maior ferramenta de ensino que nós temos, né, para mentorear, para discipular os nossos filhos, para prepará-los para o futuro, é ensinar fazendo. São os nossos exemplos, já que nós somos professores e a nossa casa é a sala de aula deles, né? A primeira sala de aula deles. Então, presta atenção, eu queria compartilhar algo ao teu coração. Deixe o seu filho ver você atuando, deixe o seu filho ver você orar e deixe o seu filho orar com você. Ainda que ele faça a oração errada, né? Mas deixe o seu filho ver você orar e ore com seu filho. Eu sei que nós temos que ter um tempo em secreto com Deus, mas deixe o seu filho ver você orar. Seu filho precisa ver você orando. Deixe o seu filho ver você lendo a Bíblia. Permita que ele veja você lendo a Bíblia. Assim ele também vai se apaixonar pela palavra. E no seu culto doméstico, né, permita que ele também leia. Se ele já lê, permita que ele leia as Escrituras. Ainda que devagar, ainda que erre em algumas palavras, mas permita que ele também leia, para que ele possa tomar gosto pela palavra de Deus. Deixe o seu filho ver você colocando o seu dízimo no envelope, a sua oferta no envelope, e indo até o altar de Deus consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Permita que o seu filho veja isso, tome ele pela mão e vá com ele. E explique para ele o que você está fazendo. Filho, olha, o papai está aqui semeando na sua vida financeira, né? Na nossa vida financeira, para que sejamos prósperos financeiramente. Permita, ensine isso. Deixe o seu filho ver você indo ao altar, consagrar a sua oferta e o seu dízimo a Deus. Deixe o seu filho ver você, quando o seu carro parar no sinal e alguma pessoa, seja uma pessoa, né, algum vendedor ambulante que está ali ganhando seu ganha-pão, vendendo uma pipoca, uma bala no sinal, ou alguém que vem e bate no vidro do seu carro pedindo uma ajuda, deixe o seu filho ver você abrir a carteira ou pegar ali no assoalho do carro, né, que seja uma moeda ou uma nota e dar para aquela pessoa que está te pedindo ajuda. Deixe o seu filho ver você praticando a generosidade, para que ele cresça e se torne uma pessoa generosa. E assim ele vai ser próspero e vai ser abençoado. Você vai estar ensinando ele a rota da prosperidade. Como ser um homem próspero financeiramente, né? Um semeador. Ensine ele a semear na prática. Deixe o seu filho ver você atuando. Permita que o seu filho veja você atendendo o telefone dentro de casa e falando a verdade, né? Permita que ele atenda o telefone e se você estiver, né, não ensine ele a mentir, dizer que você não está, né? Permita o seu filho ver você falando a verdade, né? Ensinando para ele
que o bom caráter, né, o bom nome vale mais do que um perfume caríssimo, como diz Salomão. Então permita o seu filho ver você atuando, deixe o seu filho te ver. Você vai lavar o seu carro, deixe o seu filho te ajudar lavando o seu carro. Ainda que ele mais suje o carro do que ajude, mas permita que ele participe, que ele se sinta útil, né? Deixe o seu filho ver você atuando. Assim a gente ensina no caminho. Amém? Hoje eu sei que às vezes a gente, por querer, por zelo, né? A gente tem um zelo muito grande, os pais que são presentes, então tem um zelo muito grande com seus filhos. E às vezes a gente quer proibir de ver TV, quer proibir de ter telefone, celular, enfim. Deixe o seu filho ver TV, mas assista a TV com ele. E aproveite aquilo que ele está assistindo na TV para você confrontar com os valores bíblicos, né? Com os valores da palavra. Eu lembro, não faz muito tempo agora, eu estava assistindo uma série na Netflix falando da biografia, a história, a trajetória de Michael Jordan, né? O Pelé do basquete, para quem não conhece, né? O grande mito do basquete. Há quem diga que Kobe Bryant foi tão bom quanto ele, mas a grande maioria ainda reconhece Michael Jordan como o grande Pelé do basquete. E nessa série mostra ali toda a trajetória desde moço, né, desde de juventude, faculdade, até o mundo, né, dali para o mundo. E é interessante que no início da sua carreira, e eu estava assistindo essa série com a minha filha mais velha, na sala, assistindo com ela. E no início da sua carreira, Michael Jordan, um belo dia, estava na concentração, né? Ele estava ali no hotel, na concentração, junto com os outros jogadores do time, e de repente todo mundo sumiu, foi ficando tarde, né? Hora de dormir, ele estava sozinho no quarto, e ele foi para ver o que o restante do time estava fazendo, e ele entra no quarto. Quando ele entra no quarto, todos os jogadores estavam lá, né? Se prostituindo, fazendo uso de drogas, de bebidas, enfim. E aí quando o Michael Jordan entra e vê aquela cena, na hora um dispositivo se acendeu dentro dele e ele pensou: eu preciso sair daqui rápido, porque se o meu treinador me pegar aqui, ele vai achar que eu tô fazendo as mesmas coisas que esse cara. E ele virou as costas e saiu dali. Rapidamente ele saiu dali. E eu aproveitei aquele momento e virei para minha filha mais velha e disse assim: tá vendo, filha, como são as coisas? Perguntaram para Michael Jordan: Michael Jordan, você, na sua carreira, você já fez uso de drogas? E ele disse: nunca. Mas nunca te ofereceram? E aí ele contou essa parte aí na sua trajetória, que os jogadores do seu próprio time, né, faziam uso das drogas. Mas ali ele teve a oportunidade de escolher, né, aquele mesmo caminho dos seus companheiros de time ou escolher outro caminho. Então eu disse para minha filha: tá vendo, filha? Nós sempre teremos dois caminhos. Nós sempre teremos diante de nós dois caminhos. Nós podemos escolher aquilo que é errado e podemos escolher aquilo que é certo. Cabe a nós decidirmos. Ninguém sabe o nome desses jogadores aí que começaram a carreira junto com o Michael Jordan, mas todo mundo conhece o nome de Michael Jordan. Michael Jordan entrou para a história. Por quê? Porque um dia ele teve a oportunidade para entrar nos caminhos errados, mas ali ele fechou a porta e saiu, né? E virou as costas e foi embora. Por isso ele se tornou, né, quem ele é, né? O mito aí do esporte. Então um dia você vai estar sozinha. Um dia alguém vai te oferecer algo, um dia você vai estar na escola, né? Um dia um amigo seu vai querer te apresentar algo que vai contra aquilo que papai te ensinou, aquilo que mamãe te ensinou. E aí cabe a você escolher agora o que é certo. Cabe a você tomar a decisão de escolher aquilo que é correto para você. E por meio de um programa de TV, né, eu pude transmitir ali um valor da palavra de Deus, né, um princípio espiritual para a vida dos nossos filhos. Então, ver TV pode ser uma maldição, mas também pode ser uma bênção, porque você pode aproveitar esse momento para transferir valores ao coração dos seus filhos. Além disso, seja amigo dos seus filhos.
Passe tempo de qualidade com seus filhos, né? Façam coisas juntos, né? Coma junto, brinque junto, gaste tempo com seus filhos. Não é porque é seu filho que você já tem o coração dele. Ah, é meu filho, é seu filho, mas você precisa ter o coração do seu filho. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir influenciar os meus filhos se eu não me aproximar deles, se eu não estreitar esse relacionamento com eles, se eu não provocar, né, um relacionamento profundo com eles. Para isso eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que passar tempo com eles, eu vou ter que doar tempo para os meus filhos. Em Mateus capítulo 15, verso de número 26, uma mãe cananeia vai até Jesus pedir Jesus para fazer algo pela sua filha. E Jesus diz assim para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É claro, né, que a gente não deve pensar só na gente, na nossa família, naqueles que nós amamos. A gente também tem que se preocupar com os de fora, né? Abençoar quem precisa. Mas presta atenção, aqui tem um princípio aqui, que Jesus está nos ensinando, que o melhor, nós devemos dar o nosso melhor em prol dos nossos filhos. Às vezes lá fora a gente se dedica, a gente tem paciência com todo mundo, né? A gente se esforça, anda a segunda milha, mas aí às vezes a gente chega em casa depois de uma jornada e a gente não quer dar um tempo de qualidade para os nossos filhos, a gente acaba não dando o melhor para os nossos filhos. E se a gente não der o melhor do nosso tempo, né? Na mesa, por exemplo, né? Aquilo que tem de melhor tem que ser para a família. Aí a mensagem que a gente passa, né, para os nossos filhos é que eles são os mais valorizados, eles têm o devido valor que eles merecem, né? A honra, o nosso respeito e a nossa consideração, o nosso apreço e o nosso amor, né? Às vezes as visitas, elas recebem mais honra do que os próprios familiares, né? Do que os filhos. Então o nosso melhor tem que ser para os nossos filhos, né? Nós devemos investir, dar o nosso tempo de qualidade para os nossos filhos, né? Nos esforçarmos para estar com eles, para estreitar esse relacionamento, para que sejamos capazes de mentoreá-los, de ter influência sobre eles. E aí, então passe um tempo de qualidade com eles, façam coisas juntos, em família, aproveite essa pandemia, né? E gaste tempo dando lazer e dando prazer para os seus filhos. Honre os teus filhos, dê o seu melhor para os teus filhos. E para encerrar eu queria dizer que o pai, né, os pais, assim como Abraão abençoou Isaac, né, orando por Isaac, abençoando Isaac, né, toda a vida, a trajetória de Isaac. Isaac acabou fazendo a mesma coisa, claro que a bênção era para ir para Esaú, mas acabou indo para Jacó. Mas Deus abençoou a si mesmo. Então eu creio que os pais têm esse poder para abençoar o destino dos filhos. Os pais têm essa graça de Deus. Aquilo que você afirmar, aquilo que você determinar, né, aquilo que você liberar sobre a vida dos teus filhos, eu creio que há uma graça em Deus para fazer cumprir aquela promessa. Então nós temos poder para abençoar os nossos filhos, né, liberar a palavra de afirmação sobre eles, né, como Deus fez com o próprio Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado, né, em quem tenho prazer. Né? Então nunca coloque, nunca faça críticas destrutivas, né? Palavras pesadas, né? Palavrões, enfim, diminutivos, chamar o seu filho de burro, né? Não faça isso, mas sempre afirme o potencial de Deus na vida do seu filho. E nós cremos, né, que aquilo que nós liberarmos sobre eles, nós iremos colher futuramente. Amém? Nós cremos nisso, que Deus nos concedeu essa graça, o que nós ministrarmos na vida dos nossos filhos. Amém? Se creres, será salvo tu e a tua casa. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu creio, né, que Deus não vai apenas salvar os nossos filhos como ele fez com a família de Noé, né, mas Deus quer fazer deles flechas que vão acertar o alvo,
que vão cumprir o seu propósito, que vão exalar o bom perfume de Deus nessa terra, né? Uma geração que vai ser luz para essa geração, e é responsabilidade nossa. Amém? Mentoreá-los, acompanhá-los, né? Profetizar na vida deles. Abra a sua boca e profetiza o futuro que Deus tem gerado no seu coração a respeito dos teus filhos. Abra a sua boca, né? Ore a Deus, peça a Deus para que você seja capaz de identificar qual é a chamada dele. Porque não significa que eu sou pastor, que meu filho vai ser pastor, que a mãe canta, que a filha também vai cantar. Talvez o dom dele é outro, talvez seja o mesmo seu. Talvez ele será o seu sucessor nesse ministério, mas pode ser que não. E em Deus você vai saber identificar isso e liberar o destino aí do seu filho, né? O destino profético do seu filho, sempre orando, abençoando, liberando uma palavra de destino, uma palavra de vitória sobre a vida dele, como Deus fez com o próprio Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Né, meu filho, olha, você é o campeão do papai. Você é um profeta de Deus para essa geração. Minha filha, você vai exalar o bom perfume de Cristo para essa geração. Você é uma ungida do Senhor. Você, como filha de Deus, você vai se preparar, né? E no futuro você vai encontrar a pessoa certa, vai casar com a pessoa certa. Meu filho, olha, você será como Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então cabe a nós, né, liberarmos esse futuro, essa palavra profética sobre os nossos filhos. Amém? Somos nós quem direcionamos a flecha. Somos nós. É o guerreiro quem direciona a flecha. É o guerreiro quem prepara a flecha. E é o guerreiro quem lança a flecha. Para que a flecha não saia à mercê, né, sem destino. Não, os nossos filhos têm um propósito. Eles têm uma missão nessa terra, assim como eu e assim como você. E é responsabilidade nossa conduzi-los, descobrir e ajudá-los, né, a viverem o propósito que Deus tem para eles. Eu quero abençoar o seu lar, quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua descendência, como diz o salmista. Amém? A sua descendência será poderosa nessa terra. Os seus filhos vão exalar o bom perfume de Cristo. Os seus filhos vão exalar o bom perfume de Cristo. Vão ser luz para essa geração em trevas, né? Irão influenciar e não serão influenciados pelo mundo. Amém? Mas serão flechas que vão acertar o alvo e vão cumprir o seu propósito. Vão viver os propósitos de Deus nessa terra. Eu abençoo você, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, agora nós vamos assistir uma historinha muito divertida, muito abençoada. Então chame seus filhos para assistir essa historinha. Amém? Deus abençoe vocês. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Flávia e hoje eu vim trazer uma história super legal para vocês. Então, prestem atenção no que eu vou contar. Vou contar para vocês hoje a história de um menino que se chama Nino. Esse é o Nino. Nino ama brincar com seus amigos. Eles adoram jogar bola, peteca, mas a brincadeira preferida deles, sabe qual é? A brincadeira do alvo. Exatamente. Eles adoram brincar de lançar os dardos no alvo. Só que eles são muito espertos. Como o espaço do centro é melhor, eles geralmente vão mirando ao redor, mas nunca acertam a parte principal. Um dia, enquanto ele se preparava para ir brincar com seus amigos, o pai de Nino perguntou se algum deles já tinha acertado o centro do alvo. E sabe o que ele disse? Que não, porque era muito mais fácil acertar ao redor. O pai de Nino, então, resolveu perguntar para ele por que ele gostava tanto dessa brincadeira. E ele explicou que era divertido competir e fazer pontos. Só que o pai de Nino perguntou se eles já tinham alcançado e acertado o centro do alvo. E sabe o que Nino disse? Que não, porque era muito mais fácil acertar ao redor do alvo. Foi nesse momento que o pai de Nino chamou e explicou para ele que era importante sim acertar no centro
e disse para ele que ia ensinar. Sabe o que ele fez? Ele pegou algumas etiquetas e colou no alvo. Ele foi colando algumas etiquetas com algumas palavrinhas. Ele colocou diversão, conquista, família, escola e falou com o Nino para jogar os dardos. À medida que Nino ia alcançando as palavras que o pai tinha separado, ele ficava super feliz. Só que ele percebeu que toda vez que ele jogava de um lado, do outro lado, o dardo caía. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Foi então que o pai dele pegou uma última etiqueta e colocou no centro do alvo. E explicou para ele a seguinte coisa: o alvo tinha perdido todo o seu equilíbrio por conta das etiquetas. Então, todas as vezes que ele jogava o dardo de um lado, caía do outro. Mas ele colocou os dardos com a mão, sem lançar, junto das etiquetas que ele tinha colocado. E Nino ficou somente observando o que o pai estava fazendo. Foi então que o pai de Nino falou com ele para lançar o último dardo no centro. Nino, naquele momento, falou que era impossível, ele não ia conseguir, sem contar que se ele lançasse o último dardo, os outros cairiam. O pai então explicou que ele podia ficar tranquilo. Foi então que ele falou com o Nino: respira fundo e lance o último dardo. Quando ele lançou, ele alcançou o centro exatamente e os outros dardos não caíram. Nino ficou sem entender o que estava acontecendo, mas o pai dele explicou o seguinte, que quando ele lançou no centro do dardo, o tabuleiro conseguiu seu equilíbrio ideal e os outros dardos não iam cair. Assim também é na nossa vida. Vocês viram que lá no centro a tia colocou a palavra Deus? Exatamente. Quando nós nos direcionamos a Deus, as outras coisas na nossa vida, elas entram em equilíbrio. E é muito importante para que você entenda que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas da nossa vida nos são acrescentadas. É por isso que é tão importante o papai e a mamãe te ensinar todos os dias a palavra de Deus, te ensinar a buscar a Deus. Eu espero que você faça como o Nino, que você aprenda a mirar no centro, que é Deus, e alcançar os seus objetivos. Um beijo!